Naquele sábado de junho, quando completei 60 anos, acordei com a sensação de que algo estava diferente. Não era apenas o peso dos anos ou a marca do tempo no espelho. Era algo no ar, uma tensão que eu não conseguia nomear, mas que vibrava em cada canto da casa que construí ao longo de 3 décadas de casamento. Meu nome é Lúcia, e esta é a história de como descobri que minha vida inteira tinha sido uma mentira cuidadosamente orquestrada pelas pessoas que eu mais amava. A manhã começou como todas as outras. Acordei às 6, preparei café, coloquei a mesa com aquele cuidado que sempre tive, mesmo quando ninguém parecia notar. Roberto, meu marido, já tinha saído para sua corrida matinal. Ou era isso que ele dizia. Nossos filhos, Daniel e Mariana, viriam almoçar para celebrar meu aniversário. 60 anos. Uma marca que deveria significar sabedoria, conquistas, família unida. Mas naquele dia, sem saber porquê, senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura. Antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos entender até onde nossas histórias têm chegado. Eu estava na cozinha, temperando o frango para o almoço, quando o telefone de Roberto tocou. Ele tinha esquecido o aparelho na mesa da sala, o que era incomum para um homem que vivia grudado naquele dispositivo. A tela acendeu com uma mensagem. Não era minha intenção olhar, juro que não era. Mas o nome que apareceu me congelou. Amor da minha vida, seguido de um coração vermelho. E não era meu nome. Minhas mãos tremeram. O mundo girou. Peguei o telefone com dedos que não pareciam meus e abri a mensagem. Não tinha senha. Roberto nunca colocava senha. Dizia que não tinha nada a esconder. Que ironia amarga. A mensagem dizia: Bom dia, meu amor. As crianças estão com saudade. Quando você volta para casa de verdade? Essa farsa está ficando insustentável. Crianças. Que crianças? Voltar para casa de verdade? Minha cabeça latejava. Desci pela conversa. Cada palavra era uma punhalada. Havia fotos. Uma mulher morena, bonita, talvez 10 anos mais nova que eu. 3 crianças. Um menino de uns 12 anos, uma menina de 10 e um bebê. Todos com os olhos de Roberto. Aqueles mesmos olhos castanhos que eu conhecia havia mais de 30 anos. Aqueles olhos que me olharam nos meus casamentos, que brilharam quando nossos filhos nasceram, que juraram amor eterno. Li mensagem após mensagem. Anos de conversas. Anos de eu te amo, saudade. Logo estaremos juntos para sempre. Havia planos. Planos de ele se separar de mim assim que os nossos filhos estivessem completamente independentes. Planos de assumir publicamente essa outra família. Planos que me excluíam completamente do futuro que eu achava que tínhamos juntos. Meu corpo inteiro tremia. Sentei na cadeira da sala, ainda segurando aquele telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. E então ouvi a chave na porta. Roberto voltando. Rapidamente coloquei o telefone de volta na mesa, exatamente onde estava. Voltei para a cozinha. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele poderia ouvir. Ele entrou sorrindo, suado da corrida, me deu um beijo na testa como sempre fazia. Um beijo que agora me queimava como ácido. Perguntou sobre os preparativos do almoço, comentou sobre o clima, falou sobre ter que sair mais tarde para resolver algo no escritório. Mentiras. Todas mentiras tão naturais, tão bem ensaiadas, que eu percebi que estava casada com um estranho. Um ator consumado que representava o papel de marido devotado enquanto construía uma vida inteira paralela. Eu o observei ir para o banho, pegar o telefone que tinha esquecido, e algo em seu rosto mudou quando viu a tela. Ele olhou para mim, mas eu estava de costas, fingindo mexer no tempero. Não disse nada, apenas subiu as escadas. Naquele momento tomei uma decisão. Não iria confrontá-lo ainda. Precisava saber mais.
Precisava entender a extensão daquela traição. As horas seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu sorria, conversava, preparava a comida, mas por dentro estava me despedaçando. Quando Daniel e Mariana chegaram ao meio-dia, abracei meus filhos com uma intensidade que os surpreendeu. Meus bebês, agora adultos de 28 e 25 anos. Daniel, advogado como o pai. Mariana, arquiteta, brilhante e decidida. Eles trouxeram um bolo, flores, presentes, cantaram parabéns. E eu sorri. Sorri enquanto morria por dentro. Durante o almoço, observei cada interação. Roberto estava tenso, checava o telefone discretamente. Daniel parecia evitar meu olhar. Mariana estava excessivamente alegre, forçada até. Havia algo ali. Algo que eu não conseguia definir, mas que minha intuição gritava. Comentei casualmente sobre os planos de Roberto para a tarde, aquela suposta reunião no escritório. Vi um olhar rápido trocado entre meu marido e meus filhos. Rápido demais. Mas eu vi. Depois do almoço, Roberto realmente saiu. Disse que voltaria à noite. As crianças ajudaram a arrumar a cozinha e então Mariana disse que precisava ir. Tinha um compromisso. Daniel também inventou uma desculpa. Em menos de uma hora, eu estava sozinha novamente naquela casa grande e vazia, com 60 anos completados e um mundo desmoronando. Sentei no sofá da sala e chorei. Chorei como não chorava há anos. 32 anos de casamento. 32 anos de dedicação, de construir um lar, de abrir mão de sonhos próprios para apoiar a carreira dele, para criar nossos filhos. E para quê? Para descobrir que era apenas uma figurante na vida de alguém que jurava me amar. Mas as lágrimas duraram apenas alguns minutos, porque então a raiva chegou. Uma raiva fria, calculada, que me surpreendeu com sua intensidade. Eu não era uma mulher de conflitos. Sempre fui a pacificadora, a compreensiva, a que cedia para manter a harmonia. Mas ali, naquele momento, algo mudou. Aos 60 anos, descobri que tinha uma força dentro de mim que eu desconhecia. Nos dias seguintes, me tornei uma investigadora. Roberto tinha um escritório em casa, um lugar que ele sempre disse ser particular, profissional. Eu respeitava aquele espaço. Que idiota eu fui! Esperei ele sair numa manhã de terça-feira e entrei naquele santuário de mentiras. Computador desbloqueado. Ele confiava em mim. Que ironia! O que encontrei me destruiu ainda. Mais. Documentos financeiros mostrando uma segunda casa. Comprada há 12 anos. 12 anos. Contas bancárias que eu desconhecia. Dinheiro sendo transferido regularmente. Quantias enormes que vinham da nossa conta conjunta, do escritório de advocacia, de investimentos que eu achava que eram nossos. Ele sustentava 2 famílias, e uma delas era fantasma para a outra. Havia mais. E-mails. Centenas deles. Conversas com a outra mulher, que se chamava Beatriz. Ela sabia de mim. Claro que sabia. E não se importava. Nas mensagens, ela até zombava da situação. Chamava-me de velha, de coitada, de mulher que não sabia segurar o marido. Dizia que Roberto só ficava comigo por pena, por conveniência social, mas que o amor verdadeiro dele era por ela e pelos filhos deles. Copiei tudo. Passei horas transferindo arquivos para um pendrive que comprei especificamente para isso. Fotografei documentos. Tirei print de conversas. Precisão cirúrgica. Cada evidência catalogada, organizada. Enquanto fazia isso, minha mente trabalhava. Não era apenas Roberto. A escala daquela mentira exigia cumplicidade. E então me lembrei daquele olhar no almoço de aniversário. Meus filhos sabiam. A certeza veio como um soco no estômago. Precisava confirmar, mas no fundo eu já sabia. Marquei um almoço com Mariana. Apenas nós 2. Escolhi um restaurante que frequentávamos, um lugar com memórias boas. Ela chegou animada, linda como sempre, e me abraçou. Começamos a conversar sobre coisas triviais, trabalho, relacionamentos. E então,
Com o coração na mão, fiz a pergunta. Contei que estava pensando em fazer uma viagem surpresa para Roberto, talvez alugar uma casa de praia por um mês, só nós dois, para reavivar o casamento. Vi o rosto dela mudar. O sorriso congelou. Os olhos se encheram de pânico. Ela começou a gaguejar, a inventar desculpas sobre por que aquilo não era uma boa ideia. Projeto importante do escritório, compromissos inadiáveis. Mas eu insisti. E então ela quebrou. Mariana começou a chorar. Ali mesmo, no meio do restaurante. Disse que me amava, que nunca quis me machucar, mas que sim, ela sabia. Há anos. Descobriu por acaso quando tinha 17 anos. Viu o pai com a outra mulher e uma criança. Confrontou-o. Ele implorou silêncio, disse que era complicado, que me amava, mas também amava a Beatriz, que as crianças não tinham culpa, que revelar destruiria a família. Daniel também sabia. Descobriu pouco depois. Os dois carregaram aquele segredo, protegendo o pai, visitando os meio-irmãos escondido, mantendo uma vida dupla para preservar a farsa. Mariana chorava dizendo que queria contar milhares de vezes que a culpa a consumia, mas que tinha medo. Medo de me destruir, medo de destruir a família, medo de perder o pai. Ouvi tudo em silêncio. Minha filha, meu bebê, carregando aquele peso há anos. E eu não vi, não percebi. Estava tão ocupada sendo a esposa perfeita, a mãe dedicada, mantendo a casa impecável e a vida organizada, que não enxerguei que minha própria família conspirava contra mim. O que me doeu mais não foi nem a traição do Roberto. Foi saber que meus filhos, que cresci com tanto amor, me consideraram fraca demais para suportar a verdade. Abracei Mariana. Disse que entendia, embora não entendesse. Disse que estava tudo bem, embora nada estivesse bem. Paguei a conta e voltei para casa. Naquela noite, quando Roberto chegou tarde como sempre, comentando sobre o dia difícil no escritório, eu o observei com novos olhos. Vi um homem que era mestre em mentiras. Um homem que construiu uma vida inteira de enganos e manipulações. Marquei também um encontro com Daniel. Precisava ouvir dele. Foi ainda mais doloroso. Meu filho, sempre tão próximo, tão protetor quando criança, admitiu que considerava a situação normal depois de tanto tempo. Disse que o pai amava as duas famílias igualmente, que era possível amar duas pessoas, que eu tinha minha vida confortável e não faltava nada. Como se a traição fosse aceitável porque eu tinha um teto e comida. Perguntei se eles tinham relacionamento com os meio-irmãos. Daniel baixou os olhos e confirmou. Visitavam regularmente. Conheciam bem Miguel, Sofia e o pequeno Lucas. Consideravam-nos irmãos. Participavam de aniversários, comemorações, fins de semana. Enquanto eu pensava que meus filhos estavam ocupados com suas próprias vidas, eles estavam construindo laços com a família paralela do pai. A sensação de isolamento era sufocante. Eu era a única que vivia na ignorância. A palhaça da história. Todos sabiam, todos participavam. E eu, a protagonista enganada, seguia minha rotina feliz e alheia. 60 anos de vida, 32 de casamento, e eu não passava de uma idiota aos olhos da minha própria família. Mas a dor começou a se transformar. Nos dias seguintes, enquanto Roberto seguia sua rotina de mentiras, eu planejava. Não iria apenas confrontar. Não iria apenas pedir divórcio. Iria expor. Iria mostrar a todos quem realmente era aquele homem que a sociedade via como um advogado respeitável, pai de família exemplar, marido dedicado. Porque o Roberto público era uma fraude tão grande quanto o Roberto particular. Pesquisei sobre divórcio. Consultei 3 advogados diferentes, em cidades vizinhas, onde ninguém conhecia Roberto ou seu escritório. Descobri que tinha direito a metade de tudo, inclusive daquela casa que ele comprou para a amante com nosso dinheiro. Descobri que a pensão alimentícia seria calculada sobre a totalidade dos rendimentos dele. Descobri que
Bigamia, mesmo não sendo casamento formal, configurava infidelidade com evidências materiais suficientes para um processo devastador. Organizei minhas finanças. Abri uma conta em meu nome em outro banco. Comecei a transferir pequenas quantias da conta conjunta, valores que não chamassem atenção. Juntei documentos, certidões, comprovantes. Fui meticulosa, cirúrgica. Aos 60 anos, descobri que tinha talento para estratégia. 3 semanas depois da descoberta, numa quinta-feira à tarde, Roberto chegou em casa e encontrou uma cena diferente. Eu estava na sala, vestida elegantemente, cabelos arrumados, maquiagem impecável. Na mesa de centro, havia 2 pilhas de documentos organizadas. Ao lado, uma caixa com pendrives. Ele me olhou confuso. Pedi que sentasse. A voz saiu firme, sem tremor. Expliquei calmamente que sabia de tudo. 30 segundos de silêncio absoluto. O rosto dele perdeu toda a cor. Começou a gaguejar, a tentar explicar, a dizer que podia esclarecer. Levantei a mão, interrompendo. Não queria explicações, queria que ouvisse. Contei cada descoberta. A mensagem no celular, a investigação no escritório, os documentos financeiros, a segunda casa, Beatriz, Miguel, Sofia, Lucas, os 12 anos de mentiras, o dinheiro desviado. E então, a parte que mais doeu, o conhecimento dos nossos filhos, a conspiração familiar, o silêncio cúmplice. Roberto tentou se defender. Disse que me amava, que nunca quis me machucar, que a situação fugiu do controle, que era fraco, que cometeu erros, mas que nossa família era importante. Lágrimas falsas escorriam pelo rosto dele. Lágrimas que talvez tivessem me comovido semanas atrás. Mas agora eu via apenas manipulação. Expliquei então o que aconteceria. No dia seguinte, sexta-feira, ele receberia os papéis do divórcio. Eu já tinha advogado, já tinha tudo encaminhado. Ele teria que sair de casa imediatamente. Podia ir para sua outra família, aquela que alimentou secretamente por mais de uma década. Não haveria negociação sobre bens. Eu queria metade de absolutamente tudo, incluindo a casa da amante, as contas secretas, os investimentos ocultos. Mais que isso, eu tinha cópias de todas as evidências. Se ele tentasse me prejudicar, se tentasse usar sua influência como advogado conhecido na cidade, se tentasse pintar uma imagem falsa da situação, eu tornaria público cada e-mail, cada foto, cada documento. Sua reputação, construída cuidadosamente ao longo de décadas, seria destruída. O advogado de família exemplar seria exposto como fraude, mentiroso, bigamo informal. Roberto ficou branco. Tentou argumentar sobre os filhos, sobre a imagem da família, sobre o que as pessoas pensariam. Eu ri, um riso amargo, sem alegria. Disse que ele deveria ter pensado nisso antes, que ele deveria ter pensado em mim antes de construir uma segunda família, que deveria ter pensado nas consequências antes de transformar nossa vida inteira em mentira. Ele implorou. Caiu de joelhos, literalmente. Pediu uma chance. Prometeu terminar. Com Beatriz, jurou que me escolheria, que éramos a família verdadeira. Olhei para aquele homem ajoelhado e senti nada. Nenhum amor, nenhuma pena, nenhuma emoção. Era como olhar para um estranho. E talvez sempre tivesse sido. Talvez eu nunca tivesse realmente conhecido quem era Roberto. Naquela noite, ele dormiu no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, veio o oficial de justiça. Roberto recebeu os papéis, assinou o protocolo de recebimento com mãos trêmulas. Fez as malas enquanto eu observava da sala. Não ajudei, não chorei, não falei, apenas observei. Quando ele saiu pela porta, 32 anos saíram com ele. Mas a história não terminou aí. Porque havia ainda meus filhos. Daniel e Mariana precisavam entender que suas escolhas tiveram consequências. Marquei uma reunião com ambos. Vieram cheios de desculpas, de justificativas, prontos para me convencer de que fizeram o que acharam melhor. Ouvi em silêncio. Quando terminaram, falei. Disse que os amava incondicionalmente, mas que,
Confiança era algo que se constrói e se destrói. Que eles destruíram minha confiança. Que protegeram o pai às minhas custas. Que me consideraram fraca, incapaz de lidar com a realidade. Que participaram ativamente de uma mentira que me humilhou por anos. Expliquei que precisava de tempo. Tempo para processar, para curar, para reconstruir quem eu era. Que não os estava expulsando da minha vida, mas que o relacionamento que tínhamos estava quebrado. Que precisava de espaço. Daniel começou a chorar. Mariana tentou me abraçar. Eu permiti o abraço, mas estava vazia. A conexão que nos unia estava rompida. As semanas seguintes foram um turbilhão. O processo de divórcio começou. Roberto tentou negociar, mas eu fui inflexível. Metade de tudo ou exposição pública. Ele cedeu. A casa da amante seria vendida e o valor dividido. As contas secretas, liquidadas e partilhadas. Os investimentos, os bens, tudo. Meu advogado era implacável e eu havia escolhido bem. A notícia se espalhou. Numa cidade média como a nossa, escândalos assim não ficam escondidos. O advogado respeitável se separando depois de mais de 30 anos. Rumores começaram. Eu não confirmei, nem neguei nada. Apenas segui minha vida. Mas a verdade tem formas de vazar. Pessoas que conheciam Beatriz, que tinham visto Roberto com ela, começaram a falar. A reputação dele começou a rachar. Roberto me ligava, mandava mensagens, implorava para conversar. Dizia que Beatriz estava furiosa, que descobriu que ele nunca foi sincero sobre me largar, que estava perdendo aquela família também, que estava sozinho, que tinha perdido tudo. Eu bloqueei o número. Não era meu problema. Ele fez escolhas, agora colhia consequências. Mariana apareceu algumas vezes, tentava reconstruir a ponte. Trazia flores, convites para almoçar, desculpas. Eu era educada, mas distante. Daniel foi mais orgulhoso. Apareceu poucas vezes, claramente ressentido pela minha posição. Achava que eu estava sendo dura demais, dramática demais. Não, entendia que o problema não era apenas a traição do pai, mas a dele também. 6 meses depois do início do divórcio, estava finalizado. Recebi metade de um patrimônio que nem sabia que existia. A casa onde morei por décadas ficou comigo. Roberto levou dinheiro e alguns bens, o suficiente para recomeçar, mas longe da fortuna que acumulou secretamente. A pensão foi estabelecida. Eu estava, pela primeira vez em muitos anos, financeiramente independente e segura. Mas dinheiro não curava a ferida. As noites eram longas e solitárias naquela casa grande. Cada cômodo tinha memórias. Memórias que agora pareciam falsas, contaminadas pela verdade. Pensei em vender, em recomeçar em outro lugar. Mas havia algo teimoso em mim que se recusava a ser expulsa da minha própria vida. Foi nesse período que encontrei terapia. Uma psicóloga que me ajudou a processar a traição, a raiva, a sensação de tempo perdido. 60 anos e recomeçando do zero emocionalmente. Era assustador. Mas também, estranhamente, era libertador. Pela primeira vez, eu não era a esposa de alguém, a mãe de alguém. Eu era apenas Lúcia, e precisava descobrir quem era essa pessoa. Comecei pequeno. Aulas de pintura, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Viagens curtas, sozinha. Algo impensável durante o casamento. Novas amizades com pessoas que não conheciam minha história, que me viam apenas como eu era agora, não como a mulher traída. Cada passo era doloroso e maravilhoso ao mesmo tempo. 1 ano depois da separação, Mariana me procurou novamente, mas dessa vez era diferente. Ela não veio com desculpas. Veio com honestidade. Disse que tinha começado terapia também, que estava processando sua própria culpa e suas escolhas, que entendia agora o quanto tinha sido covarde, o quanto proteger o pai tinha sido mais sobre seu próprio conforto que sobre me proteger. Conversamos por horas. Chorei, ela chorou. Foi doloroso, mas necessário. Não perdoei completamente naquele dia, porque perdão é processo, não evento. Mas foi um começo.
Daniel demorou mais. Seu orgulho era a barreira, mas eventualmente ele também apareceu. A conversa foi mais difícil, mais tensa, mas foi real de uma forma que nunca tinha sido antes. Roberto tentou se aproximar algumas vezes. Aparentemente, a vida com Beatriz não era o conto de fadas que imaginava. Sem o segredo, sem a adrenalina da dupla vida, o relacionamento deles desmoronou. Ela o culpava por perder o status e o dinheiro. As crianças estavam confusas e ressentidas. Ele perdeu clientes, a reputação manchada pelos rumores. Estava sozinho e arrependido. Parte de mim sentiu pena, uma parte pequena, mas existente. Afinal, foram mais de 30 anos juntos. Mas a pena não era amor. Não era desejo de reconciliação. Era apenas o reconhecimento de que ele era humano, falho, e estava pagando o preço de suas escolhas. Mas seu preço não era minha responsabilidade. Não mais. Aos 61 anos, olhei no espelho e vi alguém diferente. Cabelos grisalhos que agora eu usava com orgulho, sem tintura para esconder a idade. Rugas que mostravam que vivi, que senti, que sobrevivi. Olhos que tinham visto traição, mas também descoberto força. Eu estava diferente. Mais dura, talvez, mas também mais autêntica. A casa estava mais vazia, mas também mais minha. Decorei do meu jeito, sem consultar ninguém. Cores que eu gostava, móveis que escolhi, arte que me tocava. Era um espaço que finalmente refletia quem eu era, não quem era esperado que eu fosse. E nesse espaço, comecei a construir uma vida que era genuinamente minha. Fiz amizade com outras mulheres que passaram por divórcios difíceis. Descobri que minha história, embora dolorosa, não era única. Havia toda uma comunidade de mulheres que foram enganadas, traídas, subestimadas. E juntas estávamos nos reconstruindo. Compartilhávamos histórias, risadas, lágrimas, estratégias de sobrevivência. A relação com meus filhos melhorou gradualmente. Não voltou ao que era, não poderia. A inocência estava perdida. Mas construímos algo novo, baseado em honestidade ao invés de idealização. Eles conheciam agora uma mãe que não era apenas função maternal, mas pessoa completa, com desejos, dores, limites. E isso, embora desconfortável inicialmente, nos tornou mais próximos de verdade. Encontrei também propósito novo. Comecei a dar palestras em grupos de apoio para mulheres divorciadas. Compartilhava minha história, não como vítima, mas como sobrevivente. Ensinava as lições que aprendi sobre independência financeira, sobre reconhecer sinais de infidelidade, sobre construir força interior. Transformei minha dor em ferramenta para ajudar outras. Houve momentos de recaída, noites onde a solidão pesava demais, dias onde a raiva voltava com força total. Momentos onde questionei todas as minhas decisões, onde me perguntei se não deveria ter tentado salvar o casamento, perdoar, recomeçar juntos. Mas nesses momentos, lembrava da mentira. Dos 12 anos de engano, das crianças que existiam e eu não conhecia, da humilhação de ser a última a saber. E então, a raiva se transformava novamente em determinação. Eu merecia verdade, merecia respeito. Merecia um parceiro que me escolhesse completamente, não pela metade. E se isso significava ficar sozinha, então ficaria. Porque solidão era melhor que falsa companhia. Silêncio era melhor que mentiras sussurradas. 2 anos após a descoberta, numa manhã de sábado, acordei e percebi algo estranho. Não senti raiva, não senti dor, não senti nada em relação a Roberto ou ao passado. Havia indiferença. E indiferença, percebi, era verdadeira cura. Não era esquecimento, as cicatrizes permaneciam. Mas não doíam mais. Eram apenas marcas de batalhas vencidas. Naquele dia, decidi fazer algo simbólico. Peguei as caixas com todas as evidências que juntei, todos os documentos, prints, fotos. Tinha guardado como proteção, como arma se necessário. Mas não precisei usar.
O divórcio foi finalizado. Minha segurança financeira estava garantida. Minha vida estava reconstruída. Não precisava mais daquele veneno. Acendi uma fogueira no quintal, pequena, controlada, segura. E queimei tudo. Observei as folhas enrolarem, as tintas desbotarem, as evidências virarem cinzas. Não era apagar história. Era liberar. Era escolher não carregar mais aquele peso. Era perdoar. Não Roberto, mas a mim mesma por ter acreditado, por não ter visto, por ter sido humana e imperfeita. As chamas dançavam, levando consigo anos de dor. E enquanto observava, senti paz. Uma paz profunda que não sentia há muito tempo. Estava livre. Não porque Roberto saiu da minha vida, mas porque finalmente permiti que saísse do meu coração, da minha mente, do espaço que ocupava dentro de mim. Mariana apareceu mais tarde naquele dia. Viu as cinzas no quintal e entendeu sem que eu explicasse. Abraçou-me forte. E naquele abraço havia perdão mútuo. Perdão pela traição dela, perdão pela minha distância, perdão por sermos imperfeitas, mas estarmos tentando. Era recomeço genuíno. Daniel levou mais tempo, mas eventualmente também chegou lá. Um dia apareceu com seu próprio pedido de perdão. Mais maduro, mais consciente. Reconheceu não apenas o erro, mas o impacto. Chorou nos meus braços como não fazia desde criança. E eu o segurei, meu filho, meu bebê que cometeu erros, mas estava crescendo com eles. Aos 62 anos, olho para trás e vejo claramente o antes e depois. Antes era a mulher que existia em função dos outros. Esposa dedicada, mãe sacrificada, dona de casa. Impecável. Tinha valor medido pelo sucesso do marido, pela conquista dos filhos, pela aparência da família perfeita. Era papel, não pessoa. Depois é mulher que existe por si mesma. Lúcia, pintora amadora, palestrante, amiga leal, mãe imperfeita, mas autêntica. Tenho valor por quem sou, não por quem sirvo. Escolho meus dias, minhas atividades, minhas companhias. Construo vida que tem significado para mim, não para expectativas alheias. A traição foi devastadora, não posso negar. Mas também foi libertadora, porque quebrou a ilusão que me mantinha presa. Ilusão do casamento perfeito, da família ideal, do amor eterno inquestionável. E ao quebrar essa ilusão, revelou verdade mais profunda. Eu sou suficiente sozinha. Não preciso de homem para me completar, de filhos para me validar, de aprovação externa para existir. Ainda tenho dias difíceis. Ainda sinto raiva ocasional. Ainda questiono por que não percebi antes os sinais que agora parecem óbvios. Mas aprendi a ser gentil comigo mesma. Aprendi que não fui idiota por confiar, ele foi covarde por enganar. Que não fui cega por amar, ele foi cruel por mentir. Que vítima e sobrevivente são fases diferentes da mesma jornada. Conheci homens novos. Alguns mostraram interesse, mas não estou pronta, talvez nunca esteja. E está tudo bem. Relacionamento não é obrigação. Companhia é escolha, não necessidade. E escolho agora com critérios diferentes. Autenticidade acima de charme. Consistência acima de paixão. Respeito acima de tudo. Meus filhos cresceram também. Veem-me diferente agora. Não mais como mãe idealizada, mas como mulher real com história complexa. E isso nos aproximou de forma mais profunda, porque relacionamento baseado em idealização é frágil. Baseado em verdade, por mais imperfeita, é resistente. Roberto segue sua vida. Ouço pelos filhos ocasionalmente. Está sozinho. A relação com Beatriz terminou mal. As crianças da outra família estão distantes. Construiu castelo de mentiras e esse castelo desabou, soterrando-o. Parte de mim sente pena. Parte de mim sente justiça. Ambas as partes são válidas. O que aprendi nesses anos poderia encher livros. Mas a lição mais importante é simples. Nunca é tarde para recomeçar. Aos 60 anos, quando descobri a traição, poderia ter me entregado à vitimização, à amargura, ao papel de coitada.
Mas escolhi diferente. Escolhi lutar, me reinventar, construir algo novo das ruínas. E nessa reconstrução, descobri quem realmente sou. Não a Lúcia que foi esposa de Roberto por 32 anos, mas a Lúcia que existe independente de qualquer relação. A mulher forte que sempre esteve lá, apenas adormecida sob camadas de expectativas e sacrifícios. Hoje, quando olho no espelho, gosto do que vejo. Cabelos grisalhos que uso com orgulho. Rugas que contam história de sobrevivência. Olhos que brilham não com inocência perdida, mas com sabedoria conquistada. Sorriso que é genuíno porque escolho sorrir por mim, não para agradar. A casa que antes era nossa, agora é minha. Cada canto tem memória nova, construída em cima das antigas. Não apaguei o passado. Impossível fazer isso. Mas ressignifiquei. As paredes que viram traição agora veem liberdade. Os quartos que abrigaram mentiras agora acolhem verdade. Minha rotina é diferente. Acordo quando quero. Como o que gosto. Viajo para onde desejo. Pinto quando sinto inspiração. Recebo amigos sem me preocupar se a casa está impecável. Uso roupas que me fazem feliz, não que impressionam. Vivo para mim, finalmente, verdadeiramente. E os filhos? Estão aprendendo comigo. Mariana começou terapia, está trabalhando seus próprios padrões de relacionamento. Daniel está mais atento, mais presente, menos disposto a aceitar mentiras. Ambos estão crescendo, não apenas em idade, mas em caráter. E eu estou orgulhosa. Há um mês, Mariana me perguntou se eu algum dia perdoaria o pai completamente. Pensei antes de responder. Perdão é complicado. Não é esquecer, não é absolver, não é permitir volta. Perdão é liberar a raiva, a necessidade de vingança, o desejo de que ele sofra. Nesse sentido, sim, perdoei, porque carregar ódio era me envenenar. Não puni-lo, mas perdoar não significa confiar novamente, não significa permitir reaproximação, não significa fingir que nada aconteceu. Perdão e fronteiras podem coexistir. Posso desejar que ele encontre paz sem querer participar dessa jornada. Posso liberar o passado sem abrir porta para o futuro. Daniel perguntou se eu me arrependo de algo. Outra pergunta difícil. Arrependo de não ter percebido antes? Sim e não. Sim, porque podia ter economizado anos de mentira. Não porque talvez não estivesse pronta antes para a verdade. Tudo tem seu tempo. Minha descoberta aos 60 talvez foi exatamente quando eu tinha maturidade e força para lidar. Arrependo do casamento? Não completamente, porque daquele casamento vieram meus filhos, vieram experiências, boas e ruins, vieram lições. A vida não é linear, não é apenas boa ou ruim, é complexa, cheia de nuances, de paradoxos. Posso lamentar a traição e ainda valorizar momentos bons que existiram. Ambos podem ser verdade simultaneamente. Se pudesse voltar e mudar algo, talvez mudaria a mim mesma. Seria menos complacente, menos disposta a sacrificar sempre. Estabeleceria limites mais cedo, manteria mais de mim mesma ao invés de me dissolver no papel de esposa e mãe. Mas isso é aprendizado, e aprendizado só vem com experiência, inclusive experiências dolorosas. Hoje, quando pessoas me perguntam sobre minha história, não sinto mais vergonha. Vergonha era do Roberto, não minha. Eu fui a que amou, confiou, dedicou. Ele foi o que traiu, mentiu, enganou. A desonra é dele. Eu apenas vivi a vida da melhor forma que sabia no momento. E quando descobri que aquela forma não era suficiente, mudei. Cresci. Evoluí. A força em reconhecer que fomos enganados. A coragem em confrontar. A sabedoria em reconstruir. Minha história não é de fraqueza, é de resiliência. Não é de vitimização, é de superação. Não é de fim, é de recomeço. Aos 62 anos, tenho mais vida pela frente do que muitos imaginam. E essa vida será minha. Autêntica, imperfeita,
às vezes solitária, frequentemente desafiadora, mas genuinamente minha. Não vivo mais na sombra de ninguém. Não existo mais para validar o sucesso de outro. Sou protagonista finalmente da minha própria história. E que história é essa? É a história de mulher que descobriu tarde demais que vida era mentira. Mas ao invés de desistir, escolheu verdade. Escolheu dor do crescimento sobre conforto da ilusão. Escolheu solidão autêntica sobre companhia falsa. E nessa escolha, encontrou força que desconhecia. Para quem ouve minha história, especialmente mulheres em situações similares, minha mensagem é simples. Nunca é tarde. 60 anos não é fim. É recomeço se você escolher. Traição dói, mas não define. Mentiras destroem, mas sobre ruínas se constrói algo mais forte. Você é suficiente. Sozinha, acompanhada, não importa. Você é suficiente. E se descobrir um dia que vida que construiu é baseada em mentiras, não desmorone completamente. Chore, raiva, processe. Mas depois, levante, porque você é mais forte que acredita, mais capaz que imagina, mais valiosa que qualquer mentira te fez pensar. Eu sou Lúcia, tenho 62 anos, fui casada por 32, fui traída por 12 desses anos sem saber. Descobri aos 60 que tinha outra família, que meus filhos sabiam, que fui a idiota da história. Mas sabe o que mais sou? Sobrevivente, resiliente, livre e, pela primeira vez em muito tempo, genuinamente feliz por ser exatamente quem sou. A jornada não termina aqui. Ainda há muito pela frente. Ainda há dias ruins, ainda há desafios, ainda há crescimento necessário. Mas agora, caminho consciente. Caminho escolhendo cada passo. Caminho sendo autora da minha própria narrativa ao invés de personagem na história de outro. E essa, finalmente, é minha verdadeira história. Não a da esposa traída, mas a da mulher que encontrou a si mesma entre as ruínas de um casamento falso. A mulher que, aos 60 anos, decidiu que merecia mais e foi buscar. A mulher que transformou devastação em libertação. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história.